Olá, que bom podemos parar alguns minutinhos para a gente meditar, conversar a respeito das coisas de Deus, as coisas que fazem bem e que de alguma forma nós precisamos, muitas vezes, vir para a nossa vida, a nossa alma, como um remédio. E eu vou ler um texto aqui, é um episódio fantástico da vida de Jesus. Aliás, toda vez que a gente fala de Jesus, como a gente tem a aprender? Quantas vezes nós estamos doentes e a palavra de Deus nos cura? Quantas vezes estamos desanimados e a palavra de Deus nos reanima? Algumas vezes estamos quase mortos e a palavra de Deus nos ressuscita. Ela sempre traz um alívio para a nossa alma. É algo que muitas vezes nós estamos doentes e ela traz o bálsamo que alivia a nossa dor. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Por isso que eu dedico a minha vida a estar meditando a palavra de Deus. Por isso que eu tenho tanta alegria de estar aqui ministrando e gravando por alguns minutos algo que eu creio que pode se fazer muito bem na sua vida. E o texto que eu vou ler aconteceu com Jesus, certa vez ele passando quando ele encontrou com um leproso. Eu vou ler o texto aqui em Marcos capítulo 1, versículo 40, diz assim: Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele. Tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente: Olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para que todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus o mandou embora. Esse texto aqui nos fala do sofrimento humano. É interessante, nós acabamos de ler que Jesus olhou para aquele homem leproso e teve pena dele. Eu creio que se existe algo que dói no coração de Deus, é olhar o sofrimento do ser humano. E todos nós sofremos, na verdade. Agora, tem gente que sofre de maneira, descontrolada, sem medida. Tem pessoas que estão sofrendo com problemas sérios na família, casamento, com filhos, marido, pai, mãe. Tem gente que está sofrendo por causa de enfermidades. Tem gente que está sofrendo por pressão no trabalho. Tem gente que está sofrendo por pressão na alma doente, depressão. Quantas doenças na alma nós encontramos esses dias? Tem gente que está opresso espiritualmente falando, uma opressão maligna que o acompanha, aquela pessoa parece estar andando, existe uma tonelada nas suas costas. Tem gente que você olha na rua, parece que está andando até corcunda, tanto peso que leva sobre as suas costas. E nunca viu falar, ou talvez se esqueceu, que Jesus falou assim: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É interessante esse texto aqui, que ele fala sobre alguém que sofria, e a gente fala assim: não, mas o sofrimento dele era físico, tinha uma enfermidade, ele é leproso. Eu posso garantir para vocês que realmente ele é leproso, mas eu tenho certeza absoluta que o que mais doía naquele homem era a alma. Aquele homem sofria profundamente com dor na alma, a sua alma estava doente. Por que eu digo isso? Naquela época, nos dias de Jesus, a lepra ou hanseníase era uma doença que não tinha cura. E o que acontecia? Até por questão de segurança, por saúde pública, o governo da época, o administrador, quem fosse lá a pessoa que tinha poder de autoridade naquela cidade, eles tiravam imediatamente qualquer pessoa leprosa, porque a lepra ela ia contagiar as outras pessoas e perdia-se o controle e a cidade inteira poderia ficar leprosa. Como não havia cura, hoje, graças a Deus, tem. Então, o que eles faziam imediatamente? Era uma coisa muito doída emocionalmente. Via que a pessoa estava leprosa, imediatamente tirava do convívio social. E esse convívio social, estou falando, se ele era casado, ele era tirado da esposa. Se era pai, era tirado dos filhos. Se era avô, era tirado dos netos. Enfim, ele era tirado até da igreja da época. Ele não podia conviver em nenhum lugar público. Ele era afastado, tirado da cidade. E ele tinha obrigação, a obrigação era do doente, de chegar no máximo 15 metros de qualquer pessoa sadia. Se ele aproximasse mais do que isso, ou menos que 15 metros, essa pessoa poderia pagar com a sua própria vida. Por quê? Porque ele estaria contaminando outra pessoa. E mais do que isso, a pessoa quando estava doente, quando alguém ia aproximando, ela tinha de gritar: imundo, imundo, leproso. Ele gritava a respeito dele próprio: olha, eu sou imundo, eu sou leproso, não se aproxime de mim. Porque eles ficavam fora da cidade. Às vezes um viajante, alguém desavisado, passava próximo dele e poderia contrair aquela doença terrível. Então, eles tinham obrigação
E essa obrigação, se não cumprir, vocês poderiam pagar com a sua própria vida, porque, como eu disse no início, era questão de saúde pública. A única forma de conter aquela doença é manter aquelas pessoas isoladas, fora da cidade, fora do convívio. Eu fico pensando nisso, essa dor. Eu vivo tão bem com minha família. Os momentos mais felizes são quando eu estou na minha casa, com minhas filhas, meus genros, meus netos, minha esposa. Isso para mim não tem preço. E eu fico pensando, meu Deus, se eu vivesse naquela época... Eu gosto muito de pegar um texto bíblico e tentar entrar dentro daquele texto para me conseguir entender realmente a profundidade daquilo. E eu pensei, se eu realmente vivesse naquela época hoje, o tanto que eu gosto de estar com minha família, e de repente fosse contactado, olha, ele está com lepra. As extremidades, o dedo, o nariz, da orelha, começava a dilacerar. E falou assim, olha, você vai ter tirado da sua família. Eu pensava que eu nunca mais poderia conviver com a minha esposa, nunca mais poderia conviver com meus filhos, nunca mais poderia conviver com meus netos, com meus amigos. Eu seria tirado, se eu trabalhasse, seria arrancado do meu trabalho. Viver talvez de esmola, contando com a sorte que alguém poderia levar uma comida para mim e ponto final. Imagina que sofrimento, que dor. E mais, se não bastasse, eu seria olhado pelas pessoas, não chega perto dele, não. A mãe não vai lá perto, tirando os filhos com medo se eu fosse um verdadeiro monstro. Por mais que eu fosse uma boa pessoa, eu era considerado um monstro porque eu tinha uma doença terrível que poderia contagiar e poderia destruir a cidade e as pessoas. E mais, já pensou o que é isso? Você viver numa solidão dessa, no sofrimento dessa, e ainda ser chamado de imundo? Por quê? Imundo? Por que eu sou imundo? Porque eu contraí uma doença? E assim era a vida triste vida daquele homem. E Jesus, olhando para ele, teve pena, teve dó. Só que, hoje, em nossos dias, graças a Deus, essa doença, ela tem cura. Mas tem outro tipo de doença que não tem cura. Tem muitas pessoas que sofrem as mais profundas dores na alma, no seu interior. Quantas pessoas que um dia foram destruídas da sua vida, que hoje, por causa de um erro no passado, as pessoas, aquele lá é um imundo, aquele lá é um adúltera, aquele lá é um mentiroso, aquele lá é um ladrão, aquele lá é um bêbado, aquele lá é um drogado. E as pessoas vão falando, aquele é um fracassado, porque não passou no concurso, não passou na prova, não passou não sei o quê. E as pessoas começam a ter um rótulo terrível, que Deus, Jesus, jamais quis que esse rótulo estivesse sobre qualquer pessoa. Eu vale lembrar você que Deus planejou o mundo, o homem, para ver em forma harmoniosa um com o outro, com tudo, para que nós pudéssemos ser felizes. Tanto é que lá em João 10,10, Jesus fala sobre uma vida com abundância. E a vida com abundância é essa que a pessoa pode viver bem em todas as áreas. Mas quando nós olhamos ao nosso redor, é isso que nós vemos? Não. Nós vemos homens infelizes, tristes, pode ter dinheiro. A gente vê gente sofrendo. Vamos pegar um carro aqui que seja um carro mais caro, que eu acho, né? Vamos pensar uma Ferrari, um Porsche, uma Mercedes, uma BMW, um carro desse cara. E você olha, puxa, aquele cara é feliz que tem um carro tão bacana daquele, mora numa casa só por causa disso? Não. Tem muita gente que está vivendo dentro de um bom carro, tem um bom dinheiro na conta, tem um bom prestígio social, mas a sua alma está doente, está triste. E essa pessoa, ela só poderá ser curada, só poderá ser transformada a sua vida se ela realmente entender o princípio e o propósito de Deus para que o Senhor possa nos curar. A primeira coisa que aconteceu com esse homem, nós acabamos de ler, a cura dele veio do momento que ele confiou no Senhor. Jesus aproximou daquele homem. Veja bem que Jesus não podia aproximar. E Jesus fez uma coisa absurda contra a lei. E é isso que é maravilhoso. Jesus sempre vai do lado contrário. Talvez as pessoas falem, ninguém acredita em você mais. Talvez as pessoas achem que você é um cara fracassado, uma pessoa que não tem jeito. Mas Jesus olha para você e fala assim, tem jeito sim, Mas primeiro você precisa confiar no Senhor. E aquele homem confiou. E Jesus, sabe o que ele fez? Outras vezes Jesus curou pessoas, nem estava perto. O centurião falou assim, olha, pode ir que seu servo está curado. Nem foi na casa do centurião, enviou uma palavra de cura. Mas para aquele homem que não podia chegar perto, Jesus chegou perto e tocou na vida dele, tocou no leproso, sob pena de ser contaminado por aquela doença mortal. Por quê? Porque Jesus não tem nojo de ninguém. Jesus não despreza ninguém. Jesus não traz culpa sobre a vida de ninguém. E Jesus tocou naquele homem em primeiro lugar para dizer, talvez as pessoas que tocaram em você até hoje foi com pedras e pau, mas eu toco um amor que você nunca sentiu na sua vida. Um amor que é capaz de transformar. Um toque que não apenas tocou na sua pele, mas aquele toque foi tão profundo que entrou na sua alma. E aquele homem saiu feliz, curado e abençoado para o Senhor. A cura acontece quando nós entendemos que nós precisamos.
Você precisa entender que você precisa. O que eu quero estimular você é você crer no Senhor, que Ele pode te ajudar. Ele pode transformar a sua vida. Uma das coisas mais terríveis que eu vejo no Evangelho, não no Evangelho da Bíblia, mas as pessoas pregando o Evangelho, é o sentimento de culpa. Olha, você fez isso e merece isso. Olha, a mão de Deus vai pesar sobre você. Olha, horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. E é muito triste a gente ver isso. Querido, eu quero dizer para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, eu quero que você saiba que Jesus nunca vai colocar culpa na sua vida. Ele vai te curar querendo que você seja apenas abençoado. Ele falou uma coisa interessante para aquele moço, falou assim, olha, não sai contando isso para os outros não, porque sabia que a fama ia se esparramar. E dito e feito, o moço não aguentou segurar. Eu também não aguentaria. Jesus me desculpe, eu não aguentaria. Tantos anos desprezado, agora eu sou curado. Eu saí pulando de alegria. E aí foi isso que aquele homem fez. E aquela multidão veio atrás de Jesus, não podia entrar nem na cidade, porque a multidão vinha atrás de Jesus porque queria ser tocada por ele. Meu querido, não tenha medo de tocar no Senhor. Não tenha medo de ser transformado por Ele. Ele nunca vai expor essa ferida, nunca vai te chamar de coisas, colocar rótulos. O rótulo, se existe um rótulo que Deus quer colocar na sua vida, esse é um vencedor. É do novo momento da sua vida, não no velho. A palavra do Senhor nos fala, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Há uma nova esperança, há um novo momento que você pode viver. Sabe, sempre haverá, sabe aquele negócio do segundo tempo? Ainda temos a chance do segundo tempo. O segundo tempo é o mais emocionante. E esse segundo tempo o Senhor vai estar do seu lado, vai te abençoar, vai te fortalecer, para que você seja uma pessoa extremamente abençoada. Aquele coitado daquele homem, Jesus olhou para ele e teve pena, mas ele foi transformado, se transformou num missionário que muitas pessoas foram alcançadas pelo amor de Deus através do testemunho daquele homem que foi desprezado pelas pessoas, mas foi aceito pelo Senhor. Talvez você tenha sido desprezado. Talvez ninguém te olhe, ninguém te quer, ninguém acredita mais em você. Mas eu posso te garantir, pelo poder da palavra de Deus, pela palavra do Senhor revelada, que Jesus nunca vai te rejeitar, nunca vai colocar culpa em você e vai apagar as suas culpas para que você seja um homem, uma mulher, uma pessoa abençoada para a glória do nome dEle. Vale a pena servir esse Senhor. Vale a pena viver com Jesus, a comunhão com Ele. Um Senhor que me aceita mesmo com as minhas imperfeições, com as minhas dificuldades. Ele me aceita e me ama e me transforma a cada dia. É maravilhoso pertencer a Jesus. Por isso eu te convido. Abra seu coração, Senhor. Permita que Ele transforme a sua vida. E você vai ter uma nova vida em Cristo Jesus como aquele homem. A lepra fica para trás, a acusação fica para trás e tudo se faz novo. Que Deus te abençoe.